Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ava Williams, de 26 anos, caminhava penosamente pelas ruas ainda desertas do Bronx. A noite estava fria, quase congelante, e cada respiração que ela exalava criava uma nuvem fugaz de vapor no ar. Seu corpo protestava após uma jornada dupla extenuante, seus ombros estavam tensos, suas costas rígidas, e seus pés, envoltos em seus tênis desgastados, pareciam estar em chamas, queimando de fadiga e esforço. No entanto, apesar da dor física e do cansaço que a pesavam como um peso de chumbo, seu coração batia com uma força quase ingênua, porém sincera. Desde a infância, Ava nutrira uma vocação profunda, quase instintiva: curar feridas invisíveis e visíveis, proteger os fracos. Reparar o que o mundo quebrou com tanta indiferença. Ela carregava essa missão como uma bandeira, um fogo sagrado que ardia dentro dela mesmo em seus momentos mais sombrios. Naquela noite, enquanto se sentava num banco do metrô para recuperar o fôlego, ela distraidamente pegou o celular para verificar sua agenda de trabalho. A luz azul da tela iluminou seu rosto cansado, salpicado de pequenas gotas de suor. Ela leu rapidamente: substituição, Centro Médico St. Andrews, noite do dia 20 para o dia 21. Sem pensar muito, presumiu que fosse naquela noite. Sua mente nebulosa, saturada por horas de tratamento intensivo, confundiu a data. Ela se levantou, serviu-se de um último café quente de um copo de papel de uma máquina de venda automática e embarcou no ônibus noturno às 2h30 da manhã. Durante a viagem, suas pálpebras pesaram, seus pensamentos oscilaram entre fadiga e preocupação. Ela ensaiou mentalmente as ações a serem realizadas, os cuidados a serem prestados, mas uma espécie de névoa mental a turvou. Quando o ônibus parou no Upper East Side, ela desceu mancando um pouco, com a cabeça ainda confusa. Olhou ao redor, as ruas elegantes e silenciosas, com seus prédios de tijolos vermelhos e postes de luz que lançavam uma luz dourada, quase irreal. Seu olhar cansado encontrou as grandes portas de vidro do Centro Médico de Santo André. Ela entrou, seus passos ecoando no mármore frio do saguão. O lugar era quase excessivamente limpo clinicamente, com todas as superfícies brilhando sob as luzes brancas imaculadas. Um forte contraste com a atmosfera frequentemente caótica da clínica do Bronx onde ela costumava trabalhar. Vestida com o uniforme azul marinho e com o crachá preso ao peito, Ava se aproximou da recepção, onde uma enfermeira com cabelo impecável e maquiagem perfeita erguia os olhos da tela com uma mistura de questionamento e surpresa. "Você está aqui para?" ela perguntou com uma voz um pouco condescendente. Como se a aparição de uma jovem enfermeira do hospital público naquele ambiente luxuoso fosse uma anomalia. Quarto 602. "Estou cobrindo alguém", respondeu Ava confiantemente, mal conseguindo esconder sua exaustão e o desconforto que crescia dentro dela. A enfermeira franziu a testa e balançou a cabeça. "É impossível. O 602 é a suíte presidencial. Só médicos particulares têm acesso a ela." Um arrepio percorreu a espinha de Ava. Seu coração disparou, sua respiração acelerou ligeiramente. Ela sentiu um peso invisível pressionando seu peito. À sua frente no balcão, estava um formulário de admissão, e ela leu, quase sem fôlego: 602, Richard Ali. O nome ecoou em sua mente como um eco familiar e doloroso. Ela o conhecia. Ela vira o nome em uma carta oficial que receberá discretamente 6 meses antes, após, num momento de esperança e desespero, ter iniciado um teste de DNA em um laboratório particular. Nunca havia pronunciado o nome em voz alta, mas ele a assombrava todos os dias e todas as noites. Ricardo Ali, o fundador da rede de hospitais Alicare, um bilionário conhecido por seu caráter frio e inacessível, um ex-senador da Califórnia, um homem cujo nome abalou os corredores do poder e da saúde americana. Mas para Ava, o nome significava outra coisa. Ele era o pai que a abandonou, um pai que ela nunca conheceu, um fantasma no centro de sua história. E esta noite, neste salão tão suave, tão estranho, o destino parecia estar batendo à sua porta. Ava nunca soube quem seu pai realmente era. Desde pequena, ela cresceu com esse vazio, esse mistério, essa pergunta silenciosa flutuando no ar. Sua mãe, Marisol, era uma mulher de força incrível, uma lutadora nascida em bairros populares, que criou a filha sozinha com amor feroz e incondicional. Mas apesar de sua coragem, havia feridas que nem o tempo conseguiu curar. Toda vez que Ava fazia a menor pergunta sobre o pai, a mãe mudava de assunto, seu olhar se obscurecia e um silêncio pesado se instalava entre elas. Era um muro invisível, um segredo doloroso demais para ser compartilhado.
Marisol carregava esse fardo com dignidade, mas Ava às vezes sentia, no fundo dos olhos, a melancolia de uma história quebrada. Aos 17 anos, numa tarde tempestuosa em que as memórias pareciam pesar mais do que nunca, Ava vasculhou um velho baú no fundo do armário. Encontrou uma caixa empoeirada com as bordas desgastadas pelo tempo. Dentro, letras amareladas, um colar quebrado com uma corrente frágil e gravado em um pingente, um nome, Ricardo Ali. As cartas contavam uma história em filigrana. Richard Ali era médico e fora enviado em missão para o Bronx no início dos anos 1990. Havia uma paixão, um amor clandestino, mas também uma fuga, um abandono. Marisol engravidara e assim que a notícia se espalhou, Richard desapareceu, deixando para trás um silêncio pesado e cruel. Para Ava, o nome era um enigma, um mistério que ela jamais ousara decifrar até a idade adulta. 6 meses antes, movida por uma mistura de esperança e medo, ela decidiu enviar um teste de DNA para um laboratório particular, um processo secreto, feito em segredo, na esperança de obter uma resposta, um sinal. O resultado foi implacável, 99,99% de compatibilidade com Richard Ali. Mas não houve nenhum chamado, nenhuma palavra, nenhum traço de reconhecimento, nenhum murmúrio de arrependimento. Nada. Silêncio novamente. Até esta noite. Naquela noite, uma sensação de mau presságio guiou Ava pelos corredores imaculados do Centro Médico St. Andrew. Ela subiu lentamente os andares, com o coração batendo como um tambor surdo no peito. Ao sair do quarto 602, uma enfermeira de uniforme branco impecável saiu, sussurrando com uma gravidade significativa. O velho Ali está entre a vida e a morte. Ataque cardíaco fulminante. Ele se recusa a qualquer intervenção. Pediram para ele ficar aqui no hospital. Ele diz que está esperando alguém. Um silêncio caiu entre eles, carregado de coisas pesadas não ditas. Ava entrou com a garganta apertada e as mãos tremendo levemente. O homem deitado na cama perdera todo o seu esplendor. Seu rosto, antes orgulhoso e impassível, estava marcado pelos estragos do tempo e da doença. Seus cabelos grisalhos e ralos exibiam mechas prateadas à luz fria. Suas mãos tremiam sobre o lençol branco, sinal de sua extrema fraqueza. Mas em seus olhos cansados ela viu um brilho inesperado, um olhar que buscava, que examinava, que esperava. Ele abriu os lábios fracamente. Você, quem é você? Ava respirou fundo, sua voz suave, mas firme. Eu sou aquele que você esqueceu. Ele franziu a testa confuso, vasculhando sua memória cansada. Marisol teve uma filha. Uma respiração, uma pausa, então Ava respondeu com força silenciosa. Sim, e esta garota está na sua frente. Eu sou enfermeira. Cuidei de pessoas que o seu mundo desprezou. Ajudei pacientes que o seu sistema abandonou. Mas esta noite, estou cuidando de você. O tempo pareceu parar na sala. Então, lentamente uma lágrima solitária rolou pela bochecha enrugada de Richard Ali. O primeiro em 20 anos. Durante os dias e semanas que se seguiram àquela noite, repletos de revelações, Ava permaneceu no quarto 602 como se estivesse suspensa fora do tempo. Não era uma obrigação profissional que a mantinha ali, nem qualquer obrigação familiar. Era uma escolha. Um compromisso silencioso, uma necessidade visceral. Ela não estava vindo por ele, estava vindo por si mesma. Por aquela necessidade íntima de fechar um ciclo que a pesava tanto tempo, de costurar o tecido rasgado de sua história, de consertar as feridas invisíveis que a corroíam desde o nascimento, de recuperar uma dignidade que ela julgava perdida. Richard Ali, privado de sua força habitual, enfraquecido, reduzido à silhueta frágil de um homem doente, abriu gradualmente a porta para um passado enterrado. Na escuridão daquele quarto de hospital, ele abandonou as máscaras, os disfarces. Eu fugi de você, Ava, ele sussurrou certa noite, com a voz trêmula, mas sincera. Eu fugi porque estava com medo. Medo das consequências, medo de desistir da minha carreira, medo de perder tudo que construí. Mas acima de tudo, medo do que isso faria com a sua mãe. Ava olhou para ele, sem raiva ou ressentimento. Você também mentiu. Você mentiu para todo mundo, para mim, para Marisol, para si mesma. Ele a sentiu cansado, com a culpa estampada em cada ruga. Sacrifiquei minha consciência no altar do poder. Fechei os olhos para o que realmente importava. Mas diante de você, nada disso importa mais. Não sou mais aquele titã invencível. Sou apenas um velho em busca de perdão. Um silêncio solene se instalou. Então ele acrescentou com rara emoção. Você é a única pessoa que me olhou sem interesse, sem julgamento. A única que ficou quando eu estava fraca, sem querer nada de mim. A sala parecia vibrar com essa verdade nua. Deixe-me consertar isso, Ava.
Dei-me a chance de fazer o que deveria ter sido feito há muito tempo. 3 meses depois, o auditório do Centro Médico St. Andrew estava lotado de repórteres, holofotes e câmeras. Um silêncio respeitoso reinou enquanto Richard Ali, agora em uma cadeira de rodas, caminhava lentamente até o púlpito. Seu rosto marcado, mas sereno, era um testemunho vivo da transformação que vivenciara. Ele respirou fundo e falou com uma voz clara, carregada de uma sinceridade comovente. E construí um império acreditando ser invencível. Curei milhares de corpos, mas ignorei o vínculo mais importante. O vínculo de sangue, de família, de humanidade. Hoje gostaria de apresentar a vocês minha filha, Ava Williams, uma enfermeira dedicada e uma mulher de rara força. O murmúrio percorreu a assembleia quando Ava, alta e imponente, deu um passo à frente ao lado do pai. Ela gentilmente colocou a mão em seu ombro, uma presença reconfortante. A partir de hoje, ela se torna presidente da Fundação Alicare. Ela decidirá sobre ajuda para hospitais locais. Ela representará uma nova forma de medicina, uma medicina justa, humana e próxima das pessoas. E eu vou ensiná-lo a deixar tudo para ela. Os flashes crepitavam. As câmeras filmavam aquele momento único, aquela passagem da tocha, aquele renascimento. Ava não fez isso pelo dinheiro. Ela não fez isso pelo reconhecimento. Ela fez isso por sua mãe, por cada criança abandonada, por cada injustiça que viu ou sofreu. Mas acima de tudo, ela fez isso por si mesma, para finalmente ser livre. Todos os anos, na mesma data, 21 de março, Ava se levanta antes do amanhecer. O céu ainda está escuro, a cidade dorme, as ruas estão calmas e frias, como se estivessem suspensas entre a noite e o dia. Ela se veste com simplicidade, um jaleco branco simples sem nenhuma insígnia. Não como presidente de uma fundação, não como figura pública, apenas como Ava, enfermeira, mulher, menina. Ela caminha sozinha para o Centro Médico de Santo André, sem escolta, sem mídia, sem protocolo. Ela não avisa ninguém. Seu rosto é discreto e ainda assim, quem a conhece sente que ela carrega algo sagrado em seu silêncio. Quando ela chega em serviço noturno, ela empurra delicadamente a porta da guarita onde tudo começou. A luz é fraca, as paredes são as mesmas, e o cheiro de desinfetante ainda paira no ar, familiar, reconfortante. As jovens enfermeiras riem baixinho diante de seus computadores, às vezes cansadas demais para se surpreenderem. Ela coloca uma única rosa branca na mesa da guarda. Ainda branca, ainda sem palavras. Ela fica ali apenas alguns minutos. Às vezes, roça a superfície fria da mesa com a ponta dos dedos, como se ainda quisesse sentir a batida do passado. Então ela sai novamente. Mas desta vez uma jovem enfermeira o chama, intrigada com esse gesto ritual. E com licença, você vem todo ano na mesma época. E sempre deixa uma rosa branca. É para alguém? Um paciente? Ava se vira com um sorriso suave nos olhos, daqueles que carregam o peso dos anos e a clareza do perdão. E foi um erro. A jovem olha para ela, confusa. Ava explica com uma voz calma, quase terna. Há alguns anos vim aqui por engano. Eram 3 da manhã. Eu tinha lido errado minha agenda. Eu não deveria estar aqui, mas aquele erro mudou tudo. Me levou ao meu pai, a verdade, a paz. Ela faz uma pausa e acrescenta, olhando para Rosa. Porque às vezes, um erro às 3 da manhã pode mudar uma vida inteira. A jovem enfermeira fica sem palavras. Ela olha para Rosa de forma diferente agora, não mais como uma simples homenagem, mas como um traço vivo do destino, prova de que a vida, mesmo em seus erros, pode oferecer milagres. E Ava, com as costas eretas, volta pelos corredores, deixando para trás não apenas uma flor, mas uma lembrança, uma passagem, uma lição silenciosa.